40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amados, como nós dissemos na outra vez que tivemos a honrosa oportunidade de estar nesse ministério, nós iniciamos a mensagem a respeito da Arca de Noé. Como esse contexto ele é extremamente extenso, são 4 capítulos da Bíblia, Gênesis capítulos 6, 7, 8 e 9, nós dividimos em 3 partes, para que pudéssemos abordar tudo. Então pregamos a primeira parte na outra vez, hoje é a segunda, e depois, posteriormente, finalizaremos. Hoje é só o capítulo 7. Introduzindo, para que os irmãos possam entender ou relembrar, a Bíblia diz que a terra se encheu de pecado. O homem multiplicou o pecado, a violência, a maldade, e Deus decide castigar a humanidade, exterminando-a. E ele diz para Noé, todo ser que tem fôlego de vida sobre a terra irá perecer. Mas Noé foi o único justo achado por Deus, e ele traz o projeto da construção da arca, para que viesse o dilúvio, o mundo todo fosse tomado posse de águas. Algumas particularidades sobre a arca de Noé. As pessoas costumam dizer a respeito sempre de um casal, casais de animais terem entrado. Ele vai nos dizer, nós vemos isso no capítulo 7, que na arca entraram um casal de animais impuros, entraram 7 casais de animais puros e entraram 7 casais de espécies de aves. Então, a Bíblia nos diz que a quantidade de machos e de fêmeas que entraram naquela embarcação foi a mesma, porém, a quantidade de casais não é a que muitos pregam. Muitos pregam como se fosse só um casal de bicho, e entraram mais de um casal da mesma espécie. E por que isso? Nós entendemos, meus queridos, que essa quantidade maior de animais puros, e de aves, é porque os animais que estavam na arca, eles precisariam se alimentar, bem como Noé e a sua família. A Bíblia fala que na arca entraram Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem, Jafé e suas 3 noras. Eles tinham que comer alguma coisa. E é possível também que Noé, por ser um homem de Deus, ele apresentasse sacrifícios a Deus também dentro da arca. Nós sabemos que no Antigo Testamento, uma das formas de honrar a Deus era sacrifício. Pegava-se animais e esses animais eram ofertados a Deus. Então, 7 casais de animais puros. Por que puros? Porque nós, seres humanos, não poderíamos comer algo impuro. Deus já abominava, não coma algo que é impuro. E ao mesmo tempo, essa regra também serve para Deus. Você não vai ofertar algo impuro para Deus. Para Deus só se oferta o melhor. Então a Bíblia vai nos dizer que haviam um casal de cada animal impuro, mas haviam 7 de puros e 7 também de aves. Perceba que quando os animais começaram a entrar, o texto fala que os animais entraram conforme as suas espécies. Isso aqui é uma repetição da criação. Porque no início, quando Deus criou tudo, Ele diz que os animais se fizessem, surgissem conforme as suas espécies. Agora eles entram na arca conforme as suas espécies. Veja que é um padrão. Veja como o nosso Deus ele é organizado. E essa preservação da arca também seria uma nova criação. Houve uma primeira criação, Deus criou tudo, mas depois quase tudo morreu. Desse pouco, desse montante que surgiu, que restou, Deus recriou os animais e também a humanidade. É difícil dizer o número certo de espécies de animais que entraram na arca. Quando você começa a pesquisar, há uma discrepância, um abismo muito grande entre um que um cientista fala, o que outro historiador fala. Então, aquilo que nós não sabemos, a gente não fala, a gente prega o que está na Bíblia. Mas certamente foi uma quantidade imensurável, talvez até incalculável humanamente. Isso se dá ao motivo de que até hoje, não se sabe ao certo todas as espécies de animais que existem. A espécie mais difícil de catalogar são os artrópodes, que são insetos. Até hoje se descobrem novas espécies de insetos na mata. Então, o homem não sabe, quem sabe é Deus. Deus é que sabe desses mistérios. Existem animais que entraram na arca e não existem hoje.
Porque, infelizmente, a ganância do homem fez com que algumas espécies fossem extintas, né? Por exemplo, quando eu era criança ainda existia o rinoceronte negro, ele não existe mais. E existem outros que já foram extintos. Então, Deus preservou, né? Noé obedeceu e preservou. Porém, de lá para cá, houve pessoas gananciosas, né? Tudo por dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas espécies que Deus quis proteger, o homem não teve o mesmo cuidado. É possível que esses animais, ao entrarem na arca, estivessem na condição de filhotes. Quando alguém se pergunta como é que deu toda aquela bicharada lá dentro, talvez entrassem filhotes, porque filhote é menor, né, do que um porte adulto. Também há quem defenda que entrariam ovos, né? O ovo, ao eclodir, sairia, né, algum réptil, ave e tudo mais. Porém, eu não me apego muito a isso, porque eu entendo que se Deus falou que aqueles animais entraram, eu creio que todos aqueles animais entraram. Nem que os animais ficassem do tamanho de micróbio, mas coube tudo lá dentro, né? O nosso Deus é Deus de milagre. A arca de Noé foi um milagre. E milagre não se explica, né? Milagre se acredita, né? Se Deus falou que ia salvar, Ele salvou, né? Ele apresentou um projeto para o homem de Deus e Ele fez a coisa dar certo, né? Deus fez a sua parte, o homem faz a sua parte. Se você faz a sua parte, milagres acontecem. A Bíblia vai nos dizer que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. A chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. E essas águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Há quem entenda que esses 150 inclui os 40, há quem entenda que não. O que importa é que foi muito tempo numa arca, né? Para quem não imaginava passar por isso, ficar tanto tempo, né? Mas Deus, ele estava no controle de tudo. Quem quiser nos acompanhar, eu vou citando os versículos. Gênesis 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Ou seja, Deus fala para Noé: Noé, você é o único justo. Ou seja, não foi nem o único da família, é o único do mundo, né? Às vezes você pode ser o único crente na casa, mas ele era o único crente, o único que agradou a Deus em justiça no mundo. Então por que a família dele entrou? Os outros entraram por causa dele. Os outros foram salvos por causa dele. Os outros foram abençoados por causa dele, né? Não há histórico positivo da família de Noé. Você não vai ver no texto escrito que a mulher de Noé era uma mulher de Deus. Os filhos de Noé eram homens de Deus. A gente até vê alguns elogios e repreensões mais na frente, mas não agora. Então, meus queridos, nós entendemos que pessoas podem ser salvas através da sua vida. Pessoas podem ser abençoadas por sua causa, né? E aí, quando Deus fala que Noé é o único justo, nós precisamos entender quem é Noé. Quem era Noé? Qual é a identidade de Noé? A Bíblia fala que Noé era filho de Lameque. Lameque era homem de Deus. Noé era filho de Lameque, e Lameque teve filhos e filhas. O que nos passa a ideia de que Noé tinha irmãos e irmãs, mas não foram salvos. Veja que se restringiu a ele, mulher e filhos, né? Noé era neto de Matusalém, o homem mais velho que já teve na Bíblia, né? Alcançando a idade de 969 anos. E Noé foi bisneto de Enoque. Enoque é aquele que foi arrebatado, né? Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Veja que família abençoadíssima, né? Geralmente as pessoas, quando pensam qual é a família mais abençoada na Bíblia, as pessoas pensam em Abraão, Isaac, Jacó, e pode estender até José, que também foi uma bênção. Mas essa também foi uma bênção, né? Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Essa foi a linhagem de Noé. Noé foi um nascimento profético. Porque a Bíblia fala que Lameque, ao ter Noé, veja bem, ele teve outros filhos, mas quando ele teve Noé, ele falou assim: esse é o filho que vai nos livrar do sofrimento e do trabalho dessa terra que foi amaldiçoada por Deus. Então meio que ele profetizou, né? Esse é diferente, né? Eu tive vários filhos, eu já preguei sobre isso aqui, né? Perceba que muitas vezes numa família tem vários, mas tem aquele que parece que Deus escolhe, né? Tem aquele que parece que foi criado, surgido com um propósito. Assim foi Noé. A Bíblia diz que Noé era agricultor. Está no capítulo 9, ele plantou uma videira e, por chamado de Deus, ele meio que se tornou um engenheiro naval. Né? Engenheiro naval, a faculdade de engenharia naval é para construir barco, navio, lancha. E Deus deu
todas as instruções para que ele construísse. Olha, vai ter tanta altura, né? 135 metros de largura, né? 22 metros e meio de altura. Deus deu todas as instruções e ele foi seguindo. Vai usar betume, vai ser tantos côvados, né? Então ele foi um agricultor e engenheiro. A Bíblia diz que Noé achou benevolência diante de Deus. As versões mais populares falam que ele achou graça. E o texto fala assim, porém, Noé achou graça. Porém, gramaticalmente falando, é advérbio de contrariedade. Ou seja, está todo mundo errado, porém Noé é diferente. Né? Pode estar todo mundo no pecado, mas quando você é diferente, bota um porém. Esse aí não, esse é meu. É diferente. O texto fala que ele era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época e andava com Deus. Justo no sentido de ser justificado, né? Nós somos justificados por Deus, todos temos pecados, falhas, defeitos, mas em Jesus, Jesus nos justifica. Né? Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o advogado, né? É o sangue de Jesus que nos justifica. Temos pecados, falhas, sim, mas nele encontramos perdão, né? Justo no sentido de justificação e justo no sentido de seguir padrões, né? Você pode escolher uma vida de erro, ser errante como Caim foi, ou pode ser justo, né? Padrões de justiça, ser honesto, íntegro, respeitador e tudo mais. A Bíblia fala que ele era íntegro entre o povo de sua época. Novamente, dois sentidos. Íntegro, porque o povo não era, mas ele era. E quando fala entre o povo da sua época, é possível que o povo da sua época olhasse para ele e visse diferença. Porque isso acontece com homens e mulheres de Deus, né? Mesmo quem não segue os padrões, mas é capaz de olhar para você e ver diferença. Nossa, aquela mulher é diferente, né? A vida dela, o estilo dela, né? Ele era íntegro entre o povo sabia que ele era íntegro. E a Bíblia fala que ele andou com Deus. Aqui você vê uma relação com o bisavô dele, Enoque, né? Noé andou com Deus, diz a Bíblia. Enoque andou com Deus, né? Enoque andou na terra, andou com Deus e Deus tirou Enoque da terra. Noé andou com Deus e Deus tirou Noé da água, né? No mundo de Noé era terra, no mundo de Noé virou água, mas Deus não deixou que ele se afogasse naquela água. Cada um obteve o seu próprio livramento. Deus fala com Noé, com você estabelecerei a minha aliança. Novamente, reforça o fato de que foi uma aliança individual. Ele não está dizendo com você e a sua família, é com você, o meu negócio é com você, mas por causa de ti, vou salvar tua esposa, teus filhos, tuas noras. Né? Noé é alguém tão diferenciado, que a Bíblia fala em Ezequiel, que se a terra estivesse em pecado, e houvessem na terra 3 homens, Noé, Jó e Daniel, esses 3, só eles poderiam ser salvos. Nem os seus filhos poderiam ser salvos. Cada um seria condenado pelos próprios pecados. Ou seja, nos traz a ideia de que salvação é individual. Né? Você pode ser filho do pastor, né? Você pode conviver com crente, mas se você não tiver o mesmo padrão de vida, isso não garante salvação. Né? Não adianta, né? Muitos dizem naquele dia, né? Mas eu conhecia fulano, eu era amigo de ciclano, né? Mas se não for homem de Deus como fulano, se não for mulher de Deus como ciclana, né? Não tem como ser salvo. E Noé também é considerado o segundo pai da raça humana. Por quê? Porque nós temos um início com Adão, mas todo aquele volume, né, de gente e animal que estava em Adão pereceu. Noé recomeça. Então Noé é considerado teologicamente como o segundo pai da raça humana. Né? Veja que se ele não tivesse colocado na arca, como é que haveria salvação? Né? Como é que teria seres humanos? Como é que teria outras pessoas? Então ele teve essa honra. Perceba que os seus familiares não mereciam, mas Deus salvou. Né? Josué, ele diz, se vocês quiserem, vocês podem servir aos deuses dos amorreus, os deuses dos seus antepassados, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Josué está decidindo, na minha casa se adora a Deus, na minha casa se serve a Deus. Né? Perceba que quando Paulo e Silas estavam na prisão, e o carcereiro pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo responde, né? Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E o texto não termina ali. O texto fala que Paulo foi na casa do carcereiro, pregou para a família do carcereiro e eles se converteram. Inclusive foram batizados. Então assim, Deus é poderoso para salvar você e os seus. Esse é o nosso Deus. É um Deus de salvação. Né? Os anjos, Deus mandou 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. Cidades que a Bíblia fala que praticavam promiscuidade, perversão, né? Coisas pecaminosas. E durante algum tempo Ló ficou hesitando em sair. Né? Era para sair, mas ficava demorando. Chegou um momento que meio que o anjo perdeu a paciência, né? Pegou Ló pela mão, pegou a esposa dele, as 2 filhas e tirou. E o texto continua assim, porque Deus teve misericórdia de Ló. Né? Então o nosso Deus, ele tem misericórdia, salvando até os nossos.
Noé significa consolo, repouso, descanso. E é justamente isso que Noé foi. Se não fosse Noé, a família não estava na arca. Então ele foi um repouso para a família, né? Aonde é que a família estaria se não entrasse na arca de Noé? Estaria afogada, estaria morta, estaria perecendo. Então ele foi um refúgio para a sua própria família. E também um refúgio para os animais. E ele foi um consolo. Perceba que a maldade do homem é algo tão terrível que ela afeta até a natureza. Milhares de animais, só Deus sabe o quanto, né, foram exterminados. Imagina quantos animais morreram por causa da maldade do homem. Mas Noé foi um consolo. Através dos animais que estavam preservados na arca, a natureza foi recriada, foi refeita, ressurgiu. Isso é um consolo, né? Morreram muitos animais inocentes. Porém, isso foi um consolo, né? Morreram muitos, mas não foram completamente exterminados. E hoje a natureza está nesse nível que nós podemos apreciar. A Bíblia fala que Noé construiu a arca durante 120 anos. E só entrou na arca Noé e sua família. Ele, esposa, 3 filhos, 3 noras, 8. De toda a humanidade, só entrou 8. A Bíblia diz 2 coisas que eu quero destacar a respeito de Noé. Noé era justo e pregador da justiça. Então se pergunta, como é que um homem de Deus e que prega a palavra de Deus e só entrou a família dele, né? Muitos questionam, tem pessoas que criticam Noé, dizendo que Noé foi um pregador fracassado. Porque na arca, cadê os outros? Né? Tanto tempo pregando e só entrou a sua família. Eu quero dizer, meus queridos, que Noé não foi um pregador fracassado. Fracassado não é quem prega a verdade. Fracassado é quem ouve a verdade e não aceita. Ouve a verdade e não acredita. Porque Noé se salvou, quem não deu crédito pereceu, né? Ah, mas só entrou a família. Eu acho ele um homem vitorioso, né? A própria irmã falou aqui que tem familiares que são ímpios. Eu prego há 22 anos e meu pai ainda não conheceu a Cristo ainda. Mas eu prego para quem quer ouvir, né? Eu acho um privilégio quem pode dizer que toda a família está entrando na sua arca, está sendo salva. Porque eu ainda não tive esse privilégio ainda. E Noé teve. Então Noé não foi fracassado. Você ganhar a sua família para Cristo é vitória. É sucesso. Ele era um pregador da verdade. Eu ia falar que ele era pregador da justiça, né? Eu entendo, meus queridos, que fracasso não é pregar a Bíblia, não é pregar a palavra, não é pregar a verdade que muitos no mundo não querem ouvir nem aceitar. Fracasso é pregar mentira. Fracasso é converter multidões a uma mentira. Isso é fracasso. O que adianta? A gente está aqui com a igreja completamente lotada, abarrotada, não caber gente, mas com uma mentira sendo pregada. Venha, fique como está, pode continuar em pecado, Deus é só amor. As pessoas pregam apenas que Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas é justiça. Deus ama o homem, mas não ama o pecado. E Ele nos deu a palavra, nos ensinando o caminho e nos avisando que um dia haverá juízo, assim como foi no tempo do dilúvio, um dia haverá juízo. Haverá o dia da prestação de contas. Só que Deus é tão amoroso que antes Ele avisa, Ele manda o povo se preparar, Ele dá oportunidade, Ele se manifesta, Ele se revela. Jó 33,14 diz: a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não perceba. Então Deus, Ele está falando. Deus, Ele está usando pessoas. Deus, Ele está dando chances, né? A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso segue o juízo, ou seja, morreu, acabou. O que você foi aqui é o que vai contar por toda a eternidade. Então hoje é tempo de mudança. Hoje é tempo de arrependimento. Enquanto tem um coração aí batendo, enquanto tem um pulmão respirando, né? Hoje nós temos a oportunidade de nos colocarmos como Deus quer. Então, se em Noé só salvou 8, né? É menos que os dedos que você tem na mão, é pouco demais. Toda a humanidade restante pereceu, naquele grande dia não vai ser diferente. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita. São poucos os que entram, a maioria não entra. E não entra não é porque Deus é mau. Não entra porque não quer esse Deus. Não entra porque quer fazer a sua própria vontade. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Então quem manda não é a criação,
não é a criatura, quem manda é o Criador. Quando você tem humildade de reconhecer que é a vontade dele que tem que prevalecer e não a nossa, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É negar a sua vontade. A sua carne quer uma coisa, né? A sua vontade humana quer uma coisa. Mas quando você nega e diz, olha, Senhor, né? O Senhor é o Senhor da minha vida. Por que Ele é Senhor? Se Ele é Senhor, nós somos servos. Então é Ele que manda. É Ele que comanda. E nós obedecemos. E nos sentimos livres por isso. A Bíblia vai nos dizer, versículo 10, que primeiro entrou a família de Noé na arca, e depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Aqui nós temos uma profecia. Nós temos aqui o protótipo do arrebatamento. Preste atenção. Primeiro, a família de Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio. Depois de 7 dias veio o dilúvio. Assim será no arrebatamento. Primeiro, o povo de Deus será arrebatado, tirado. Depois começa a grande tribulação. Um juízo de Deus, um período terrível para aqueles que ficarem. Veja como a história se repete. Primeiro, Deus, o anjo do Senhor, tirou Ló, sua esposa e família de Sodoma e Gomorra. Depois caiu chuva de fogo e enxofre. É sempre assim. Primeiro ele salva os que é dele. É meu? Eu salvo. Depois que eu salvar, quem ficar, vem juízo. Quem ficar, vem condenação. Versículo 11. Passa uma parte e diz, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se abriram. Então o texto vai nos dizer, amados, que as comportas dos céus se abriram. Eu fico imaginando, eu fico conjecturando, sem ferir a exegese do texto, quantas pessoas devem ter chamado Noé de louco, né? Ah, isso não vai acontecer. Ah, aqui não chove, né? Inclusive a Bíblia vai nos dizer, nós temos fundamento bíblico para entender que naquela época não chovia. Quando Deus ele cria a humanidade, a Bíblia diz que as plantas elas eram regadas pelo orvalho que subia da terra. Eu falei isso na mensagem passada, né? A gente aqui em Garanhuns consegue entender isso com mais facilidade, porque aqui é uma terra de neblina, de névoa, né? Tem momentos que você vai passar, você não consegue nem enxergar um palmo assim na sua frente, assim, alguns palmos na sua frente, né? Então, naquela época, há quem entenda que não chovia. Então, quando Noé falou que vai chover, o povo pensou, esse cara está louco. Esse cara está maluco. Só que não vinha de Noé. O que o homem fala pode não acontecer, mas o que ele fala acontece. O homem mente, Deus fala a verdade. O homem pode te enganar, Deus jamais te engana. O homem decepciona, Deus não decepciona. É isso que nós precisamos entender, né? Nós não estamos aqui pregando achismos, algo de nós mesmos. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus. É a vontade do Senhor. E esse Deus não mente, né? Então, quando começou aquilo, né, as comportas do céu se abriram. Como alguém não deve ter chamado esse cara de maluco, né, de ter algum desequilíbrio mental. Perceba que as comportas do céu se abriram, mas Deus salvou Noé e a sua família. Aqui eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Deus ele vai abrir os céus e nisso a sua família vai ser salva. Na abertura dos céus os teus vão ser salvos, né? E o texto fala que fontes jorraram e comportas se abriram, ou seja, não foi só chuva, né? Fontes jorraram, ou seja, água saindo da terra, fonte, algo da terra. A terra começou a manar água, nascentes, né? De uma forma bem intensa. E comportas se abriram. Então é água que vem de cima e água que vem de baixo. Há cientistas que acreditam que na época do dilúvio houve um movimento de maremotos, né? Nós estudamos isso, né, na matéria de geografia na época das escolas, né? A questão das placas tectônicas, né? O movimento da crosta terrestre, os abalos sísmicos, né? Pois é, Deus começou a movimentar de tal maneira que a água começou a surgir, né? A água começou a aparecer. E há quem entenda, meus queridos, que no momento do dilúvio, na época de Noé, as águas do mundo fizeram com que o mundo voltasse ao seu estado original. Ao entendimento de que quando Deus fez o mundo pela primeira vez, primeiro o mundo todo era cheio de água. Isso se baseia em Gênesis capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a terra seca. Ele diz, ajuntem-se num só lugar as águas. Se ele mandou se juntar num só lugar,
é porque as águas estavam em outros lugares. Talvez em alguns lugares, ou até em todos os lugares. Mas o que mais chama a atenção é a parte B do versículo. E apareça a parte seca. Se ele mandou a parte seca aparecer, é porque não aparecia. Se a parte seca não aparecia, é porque só tinha água. Então, possivelmente, na época de Adão, né, antes de Deus fazer Adão, Deus mudou isso, né? Mas no comecinho era só água, e agora em Noé, novamente virou só água. Versículo 16. Os animais entraram, pula um pouquinho, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Eu quero focar na parte B do versículo. Então o Senhor fechou a porta. Simbolicamente, amados, nós entendemos que um dia a porta da salvação será fechada. Aquelas pessoas tiveram tanto tempo para se converter, para mudar de vida, para ouvir o pregador, para mudar, né, as suas condutas, mas chega o dia em que Deus ele fecha. Você não vai ter tempo para sempre, né? Você pode ter uma chance hoje, Deus te dá uma chance amanhã, Deus te dá uma chance depois de amanhã, mas chegará o tempo que não haverá mais tempo. Um dia Deus, acabou, né? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. O texto fala que o Senhor fechou a porta. Então, hoje, a porta da graça está aberta. Hoje dá tempo. Hoje tem chance. Hoje você pode entrar na arca. Mas um dia essa porta se fecha. Essa porta não é eterna, né? Aqui nós vemos, meus queridos, que Deus, ele estava cuidando de Noé e da sua família. Estava protegendo Noé. Por quê? Porque se não fechar a porta, as águas vão entrar. E se entrarem, vai alagar tudo, vai impedir que o barco flutue. E também poderia ocorrer o risco das pessoas que estavam fora da arca, vendo o que estava acontecendo, percebendo o perigo, todo mundo correr lá para tentar entrar à força. Só que com Deus não existe isso. Ou você vem, do jeito que papai quer, a obediência, a santidade. Naquele dia não adianta querer forçar a barra, mas me dá mais uma chance. Mas se eu tiver mais uma vida eu refaço. Mas eu era filho de crente. Não adianta forçar, entendeu? Venha por amor, venha conforme Deus ele anseia. Então Deus ele fecha a porta para proteger. Perceba que lá novamente em Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que o anjo desceu. E quando o anjo desceu, a Bíblia diz que as pessoas daquela cidade eram tão pervertidas, tão pecaminosas, que eles olharam para os anjos e desejaram ter relações sexuais com os anjos. Veja que coisa terrível aos olhos de Deus. E o texto vai nos dizer que naquele momento eles ficaram enfurecidos, porque Ló falou que não ia permitir, os anjos estavam na casa do homem de Deus. Ló falou, olha, não façam essa perversidade. Eles ficaram com raiva, Ló estava na frente da casa conversando com eles, e os anjos estavam dentro. Então nesse momento a Bíblia fala que o anjo puxou Ló para dentro e fechou a porta. Esse fechar de porta foi proteção. Esse fechar de porta foi livramento. Esse fechar de porta aqui foi Deus cuidando de Noé, Há um momento também, no livro de Êxodo, quando Deus está trazendo as pragas ao Egito, ele avisa, Moisés, avise para o povo, que todos eles devem colocar o sangue do cordeiro, Pega o sangue do cordeiro e coloque na porta das suas casas, Porque o anjo da morte vai passar. Quem estiver dentro com o sangue nas suas portas vai ser protegido. Então, novamente, foi um fechar de porta que foi livramento. Um fechar de porta que foi proteção. Então, o texto diz, o Senhor fechou a porta. Entenda que não foi Noé que fechou a porta, não foi ninguém, não foi hoje, foi o Senhor que fechou a porta. Se Deus fechou a porta, Deus automaticamente excluiu quem estava fora. Deus é amor, O que a gente ouve hoje nas redes sociais? Qualquer um que morreu, o povo vai lá, foi para o céu, tá com Deus. Não tá, meu querido. Se não vive a palavra de Deus, não tem como estar no céu. Deus não é mendigo para estar mendigando qualquer coisa. Nós é que somos os mendigos, porque nós ansiamos a sua presença. Nós precisamos dele, Deus só quer quem tem negócio com ele, A Bíblia diz que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Anjos pecaram e foram removidos. Imagina eu e você, tão mortais, tão cheios de falhas. Então Deus fechou. Quando Deus fechou, Deus está dizendo, eu estou excluindo os outros. Aqui nós temos uma ótica arminiana e uma ótica calvinista. Só explicando rapidamente para quem porventura não sabe, A ótica arminiana prega o livre-arbítrio, decisão de escolha. Está na Bíblia. Nós temos decisão de escolha. Você decide ser cristão ou não. Decide ser correto ou não, Decide
um monte de coisa na sua vida. E conforme a sua escolha, vai ter uma consequência. Escolheu errado, vai dar ruim. Escolheu bom, vai dar bom, né? Isso é a ótica arminiana. Já a ótica calvinista prega a predestinação, né? Deus escolheu e não há nada que possa ser mudado. Quem for para ser salvo, vai ser salvo. Quem não for, ponto final, né? A ótica calvinista também está na Bíblia. As duas têm fundamento bíblico, né? Tem gente que fica brigando com uma, é outra e tal. Eu creio na palavra de Deus. Deus sabe como organizar tudo. Então, aqui nós vemos uma ótica arminiana e calvinista. Por que esse povo ficou de fora da arca? Numa ótica arminiana, ficaram de fora por decisão deles. Não escolheu vida de pecado? Então não vai entrar na arca. Ao mesmo tempo, tem uma ótica calvinista. Eu escolhi Noé, né? E quem eu escolho, de uma forma ou de outra, vai estar na minha presença. Vai querer me agradar. Vai repudiar o mundo. Então, esse lugar já foi feito para eles. Diz a palavra do Senhor que Deus fechou a porta, até porque talvez não fosse fácil para Noé fechar. Nós entendemos que a nossa vontade, o nosso desejo é que todos fossem salvos. E quando você olha para a sua vida, para a sua ótica pessoal, nós gostaríamos que as pessoas que nós gostamos fossem salvas, né? Todos nós temos familiares, amigos, né? Que se dependesse de você, eu tenho um lugarzinho no céu reservado. Porém, não funciona assim. Salvação é individual. Cada um tem que buscar, tem que fazer a sua parte. Deus fechou a porta porque talvez Noé, se deixasse para Noé fechar, talvez ele não fechasse. Imagina você ver uma pessoa que você ama lá fora. Será que você teria coragem de fechar a arca? Né? Ver alguém gritando, alguém que você ama, alguém que você tem boas esperanças, boa convivência. Você teria coragem de fechar a porta? Talvez não. Então Deus foi lá e fechou. Né? É como se eu dissesse, eu conheço o teu coração, mas primeiro a minha vontade. Por isso que nós cristãos não somos emocionais, nós somos espirituais. A emoção tende para um lado, né? Mas a espiritualidade é para o espírito. Não estamos aqui para fazer nossa vontade, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então Deus fechou a porta, porque é Deus que salva. É Deus que tem poder. Na carta à igreja de Filadélfia diz que ele tem a chave de Davi, né? Aquilo que ele abre ninguém fecha. Mas também diz que aquilo que ele fecha, ninguém abre. Ele fechou. Ninguém conseguiu entrar. Por quê? Porque foi ele que fechou. Se ele fechar, não entra. Nós podemos comparar a porta da arca de Noé com a porta estreita, porque Jesus disse, entrai pela porta estreita. Porque amplo é o caminho e larga é a porta que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas como é apertado o caminho e estreita a porta que leva à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Ou seja, o próprio Jesus disse que a maioria, muitos, vão à porta larga, que leva à perdição, vida fácil, perdição. E são poucos os que passam pela porta estreita. Poucos entram na porta estreita. Aqui foram poucos que entraram na arca de Noé. Só entrou 8. Da humanidade, só entrou 8. Nós também podemos comparar a porta da arca de Noé com a parábola das 10 virgens. Porque na parábola das 10 virgens fala-se de 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. E o texto fala que depois que as virgens prudentes entraram, o noivo fechou a porta. Depois que Noé e a família entrou, o Senhor fechou a porta. Veja que é o mesmo padrão, né? Meus servos entraram, fechei. Salvei quem deveria ser salvo. Quem fez por merecer. Então, Noé, ele experimentou salvação através de uma porta fechada, atrás de uma porta fechada. Então, isso aqui tem uma mensagem para nós. Não reclame quando seus pais não te permitirem ir para uma balada, para uma festa, porque atrás dessa porta fechada tem salvação para você. Não reclame se você for demitido porque o seu patrão quis que você mentisse, roubasse, sonegasse, fizesse algo desonesto e você não quis. Porque por trás dessa porta fechada tem salvação para você. No céu não entra ladrão, né? Não entra gente corrupta. Não reclame se uma grande porta financeira talvez nunca se abriu. Talvez Deus conheça o seu coração e saiba que o dinheiro poderia te corromper. Tem gente que quando ganha muito esquece de Deus, esquece da igreja, né? Se corrompe, o nariz fica empinado. Agora é só Europa, viagem, passeio. Tudo isso é bom, mas Deus tem que ser prioridade.
Nada nesse mundo pode tomar o lugar do Senhor Jesus no seu coração. Nada, nem nada, nem ninguém. Não reclame se você quis entrar no coração de uma pessoa e essa pessoa poderia ser ímpia ou se desviar e você não conseguiu entrar. Deus não deixou esse relacionamento dar certo. Por quê? Porque essa pessoa iria te levar para o buraco. Por trás dessa porta fechada, Deus está te salvando, né? Te salvou de um laço. Deus tem algo melhor para a sua vida. O texto vai nos dizer, meus queridos, que a porta ficou aberta por 7 dias. Noé pregou durante 120 anos, agora Deus avisa, daqui 7 dias as águas do dilúvio vão vir. Ou seja, era a última chance, era o último momento. E ainda assim, eles não se arrependeram, o povo de fora não se arrependeu. Eu quero aplicar esse texto a hoje. Imagina se Deus estivesse dizendo, daqui 7 dias, uma semana, eu estou vindo para julgar o mundo. Será que você se prepararia? Será que você aproveitaria a oportunidade? Olha, a vida humana vai acabar, só tem uma semana. O que você faria? Faça, né, uma reflexão pessoal. Você entraria na arca? Você aproveitaria essa oportunidade? Olha, já passou muitos anos, mas agora só tem uma semana. Foi o que Deus falou com Noé. Daqui 7 dias. Em 7 dias o mundo se acaba em água. Esse texto de Gênesis 6, 7, 8 e 9, ele é casado com Mateus 24. Eu vou ler alguns trechos aqui. Mateus 24 diz, para quem quiser acompanhar, versículos 37 e 39. Ou então apenas ouça. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, juízo. Como foi no dia de Noé, quando Jesus voltar, vinda do Filho do Homem, vinda de Jesus, também ocorrerá. Ou seja, teve juízo lá atrás e nós temos que nos preparar, porque o juízo está vindo aí. Vai ter juízo lá na frente. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, o povo vive na farra, né? Faz o que quer com seus corpos, com a sua vida sentimental, com a vida emocional, se drogando, bebendo. O povo fazia isso no passado. E o povo faz isso ainda hoje. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Assim é hoje. Hoje o povo está quase entrando na arca e o povo não está percebendo. As pessoas estão dispersas, né? Estamos aqui, a igreja do Senhor está aqui, tem louvor, tem oração, tem pregação. O povo está dormindo. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou todos. Que todos são esses? Todos os pecadores, né? Só salvou quem estava com Noé. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Lucas 9 vai dizer, Lucas 9, 25, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outra versão diz ganhar o mundo inteiro e destruir-se a si mesmo. Foi o que eles fizeram. Eles ganharam o mundo, vou fazer o que eu quero, né? Hoje em dia tem uma filosofia do mundo que fala meu corpo, minhas regras, né? Só que esqueceu que quem fez o homem é o Criador. Então, quando você criar o universo, você vai ter poder sobre tudo, sobre essas regras, né? Regras de Deus, né? Então nós temos que viver para a glória de Deus. Versículo 18, Gênesis 7, 18. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Olha o que diz o texto, as águas prevaleceram. O mundo é terra seca, firme, mas nesse momento as águas prevaleceram. As águas tomaram conta. Aqui eu quero levar a igreja a fazer uma reflexão sobre a vulnerabilidade do homem, sobre a fragilidade do homem, sobre 2 prismas, 2 aspectos, 2 óticas. Primeiro, para quem estava fora da arca, e depois para quem estava dentro da arca. Imagine o mundo em água, tem uma arca e você está fora. Primeiro que nós não somos seres aquáticos, nós somos seres terrenos, né? Nós vivemos na terra, construímos casas na terra, tudo que nós fazemos é na terra. Uma coisa é você ir num passeio, numa praia tal, mas você entra e sai, né? Quem nunca ficou tanto tempo na água a ponto do dedo começar a engiar, que nem velhinho, né? É como se a própria natureza falasse, sai porque você não é desse habitat, né? Nós somos seres terrenos, porém, nós que somos terrenos, começaram a enfrentar, eles, né, que eram terrenos, começaram a enfrentar água, muita água, água que você não tem como conter, como controlar. Nessa água você imagina hipotermia, porque uma das funções da água é regular a temperatura do corpo, né, a regulação corpórea,
né? Quando você está com muito calor, você toma um banho para refrescar, porque a água literalmente esfria, só que quando você está muito tempo na água, esfria demais, né? Chega um momento em que o seu corpo não consegue mais produzir aquele calor. Imagine a fraqueza. Você pode ser o melhor mergulhador daqui, mas você não vai conseguir nadar a vida inteira. Tem uma hora que o corpo não vai dar mais. Imagine as pessoas que não sabem nadar naquele momento. Imagine você ser tomado por água e virar alimento de bicho, porque nós sabemos que as águas têm vários animais perigosos, né? Crocodilos até marinhos, tubarões de várias espécies. Então olha o risco para quem ficou fora. Imagina você perder tudo. Suas casas vão ficar submersas, tudo que você tem vai ser perdido, você vai perder tudo e todos que você ama. Isso é o que estava se passando para quem estava fora. Imagine você se arrepender, mas é tarde demais. Deus, eu me arrependo. Noé, abre a porta. Acabou. A chance já foi, né? Já houve o tempo de ouvir a palavra, Noé pregou e tal. Imagina você parar e pensar, estou vivendo a ira divina. A ira de Deus. Esse Deus que eu ignorei, que eu achei que não fosse real, de repente está acontecendo. Esse é o contexto de quem estava fora da arca. Agora imagine quem estava dentro da arca. Se imagine. O mundo inteiro cheio de água, e você e a sua família são os únicos da terra que estão dentro dessa embarcação. Eu acredito que é uma sensação única, né? De alívio, um pouco de medo, porque nós somos seres humanos. Eu fico imaginando aquele negócio balançando. Quem sabe alguém teve um pouquinho de fé. Será que esse negócio vai resistir? Imagina você ouvir os gritos de quem está lá fora. Imagina você pensar nos amigos que pereceram, outros familiares que possivelmente pereceram. Um sentimento de temor a Deus. Rapaz, Deus falou e cumpriu, né? Ainda bem que nós ouvimos, né? Imagina, quem sabe as mulheres, né? Mulher gosta muito de ter expectativas quanto à casa. Olha, a gente vai fazer uma casa assim agora, não quero aquele modelo mais não, né? Vamos fazer desse jeito, vamos pegar tal madeira. Eu imagino, né? Os planos, né? O que a gente vai fazer? Ao sair da arca, tudo isso eles vivenciaram. Amados, viver com Deus é algo fora do normal, né? Por isso a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, é poder de Deus. O texto vai nos dizer, amados, que as águas começaram a tomar conta. E o texto diz que a arca começou a flutuar. Então, à medida que a enchente foi tomando conta, a arca foi levantando em direção acima, né? Levantando em direção ao céu. Aqui tem uma mensagem. Quando você é obediente, até o teu problema te leva para o céu. Eles, na obediência deles, em meio àquele problema, eles estavam mais próximos de Deus. Eles estavam dentro daquilo que Deus queria para eles. Versículos 19 e 20. As águas dominaram cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo dos céus. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Amados, a Bíblia vai nos dizer que ocorreu o dilúvio. Dilúvio significa basicamente as águas tomaram conta de todo o planeta. E infelizmente existem pessoas que pregam mentiras. E nós, pela misericórdia de Deus, o pastor não é apenas a pregar a verdade, né? Mas ele também tem que quebrar as mentiras, que são muitas, são levantadas em muitos locais por muitas pessoas. A gente tem que quebrar essas heresias, para que o povo de Deus não seja corrompido pelos mentirosos, pelos enganadores. Tem uma vertente teológica aí que diz que o dilúvio não foi total. A gente pregando sobre isso, dizendo que o dilúvio não foi na terra toda, porque Deus ele não seria muito bicho para colocar numa arca. Volta àquilo que eu falei no início da mensagem. Nós temos que crer. O apóstolo Paulo disse para que a fé que vocês tenham não fosse baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tem coisa que é poder de Deus, não é o diploma universitário. Quantos professores ateus, já comentei sobre isso. Eu tive da faculdade ao doutorado. Primeiro a Bíblia, primeiro é a palavra. Então, tem gente por aí defendendo que o dilúvio não foi total. Tem gente dizendo que o dilúvio foi parcial, foi só uma parte da terra, foi um dilúvio parcial, regional, entendeu? Que não foi toda a terra. Mas esses dois versículos que nós lemos, eles provam que o dilúvio foi total. E nós vamos destrinchar o porquê. Primeiro, meus queridos, o texto diz aqui que foram cobertas as montanhas. Geografia e geologia são as ciências que estudam a terra, o solo. Para a geografia e para a geologia, os maiores pontos da terra são as montanhas. Por que Deus escolheu montanhas aqui? Para dizer, tá vendo os pontos mais altos da terra? Eu cobri de água. Não ficou nada por cima. Não ficou nada seco.
né? Geograficamente, geologicamente, as montanhas são as partes mais altas. E o texto fala, nós lemos isso, que eles foram cobertos. Depois, o texto fala que foram cobertas todas as montanhas. E ele não fala só todas, ele fala todas as altas montanhas. Então, a montanha é a parte mais alta da terra, foi coberta. Aí ele fala que foram todas as montanhas, ou seja, não teve montanha que ficou de fora. E ainda diz assim, as altas montanhas, tem montanha alta e montanha baixa, mas as altas foram cobertas. Amados, não teve exceção. Tem gente que parece que é mais fácil acreditar numa mentira do que crer na palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Outra coisa, perceba que se as montanhas elas foram cobertas, como é que Deus iria cobrir de água? Pense comigo. Como é que Deus vai cobrir de água as partes mais altas da terra e alguma parte mais baixa estaria seca? Isso não faz sentido. Deus diz que as partes mais altas foram cobertas. Então tem uma parte mais alta que foi coberta, está debaixo da água, de tanta água. Aí tem uma parte aqui embaixo que está seca. Não faz sentido. Nós sabemos que hoje o homem ele é capaz de produzir sistemas de engenharia que conseguem colocar água num ponto alto e deixar uma parte seca no ponto baixo. Isso ocorre em alguns canais, né? Por exemplo, na Alemanha. Porém, esses sistemas de engenharia, eles exigem basicamente duas coisas. Que haja uma barreira do mesmo tamanho, né? Para você poder segurar aquela água lá dentro. E essas barreiras, elas têm que ser sincronizadas. Ou seja, não pode ser alta, baixa, né? Tem que ter toda a mesma altura. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. É como se eu dissesse que tem uma espécie de um vale na terra, muito alto. Deus fala de montanha, não de vale. E esse vale, ele encheu de água sobre toda a grande maioria da terra. E ele protegeu uma pequena parte. E esse vale é todo uniforme. E nós sabemos que a terra não é assim, amados. A terra ela é cheia de altos e baixos. Nós estamos em Garanhuns, que é 900 metros acima do nível do mar. Recife, a capital, é nível do mar. Eu já estive pregando em igrejas na Bolívia. A Bolívia é 3.500 quilômetros acima do nível do mar. A gente até fica com dificuldade de respirar. E tem lugares muito mais altos na terra. A terra é cheia de altos e baixos. A terra tem planalto, planície. Aqui é a terra das colinas, né? Tem lugar que tem lago, lagoa, açude. Enfim, daria uma lista geográfica imensa. Seria dizer que tudo isso estaria uniformizado para que essa teoria mentirosa acontecesse.